Boa noite. Olha, tem um grupo falando, tinha que separar. Só recapitulando o que nós já estudamos a respeito do livro de Gálatas, né? Escrito por Paulo, num contexto muito conturbado. Ou seja, Paulo, ele construía ou evangelizava, né? Formava uma doutrina nas igrejas da Galácia, que eram várias igrejas, né? E logo após vinham os falsos mestres e adicionavam a salvação, o a fé cristã, liturgias da lei, né, que ficaram para a velha aliança. E esse é o motivo desta carta que queremos estudar. Okay? E acabava colocando em risco a verdadeira natureza do Evangelho, né? Então o Evangelho não foi dado por homem, foi dado por Deus. A partir do homem que o homem acrescenta ou tira, a graça de Deus perde a sua identidade. É isso que estava acontecendo nesse contexto, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas. E não apenas comprometendo a natureza do Evangelho, mas também colocando em xeque a autoridade de Paulo, né? Por isso que ele coloca: eu apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Em Mateus 9,16, Jesus já havia trazido ali a parábola do vinho novo e as vestes, né? Que não é possível você pegar o remendo velho, né, e colocar nas vestes novas, ou você pegar o vinho novo e deitar em odres velhas, né? Quando ali os discípulos de João questionam Jesus por que os seus discípulos não jejuam, né? Enquanto os de João e os fariseus fazem e praticam o jejum. E ali Jesus ele traz a parábola ali das vestes, né? Que não é possível você pegar o remendo velho e remendar uma veste nova. E não é possível você pegar o vinho novo e deitar em odres velhos, né? Porque você perde o óleo e perde o vinho. A mesma forma é a roupa. Se você pega uma roupa velha e costura um tecido novo, faça o remendo, né? Quando você lava, o que acontece? Você rasga o novo, porque o velho, né? O novo ele vai encolhendo. Então, e essa é a ideia que Jesus aqui traz nesse texto de Mateus 9 e 16, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, né? Porque o odre era feito de couro. Então, quando você deitava o vinho não era fermentado. Ele fermentava e laceava. E esse era o propósito. E se você deitar um vinho novo num odre velho, já laceado, o que acontece? Se rompe. Então Jesus traz essa ideia. Não é possível você pegar o Velho Testamento e aplicar no Novo, né? Não é possível pegar as liturgias judaicas e aplicar na nova aliança. Por quê? Porque não se conserva. É a ideia do vinho, né? Velho em odres novos. Você não consegue conservar. Ou seja, você perde a eficácia da salvação. E isso é muito sério para o nosso dia, né? E o livro de Gálatas praticamente é o livro de hoje, né? A Bíblia é atual, como o jornal que irá sair amanhã. Então, esse livro de Gálatas, ele é atual para nós também. E é isso que nós iremos abordar. Amém, irmãos? Amém. Se a gente introduzir elementos da velha aliança, nós invalidamos a graça, porque não se combinam, né? A velha aliança passou, nós estamos agora na fase da graça, da nova aliança, ok? Que se começa a partir do sangue de Cristo, lá em 2 Coríntios. Esse é o Novo Testamento do meu sangue, né? O testamento só tem validade quando o seu testador morre, né? Jesus morreu na cruz. Quando ele morre, o sangue de Jesus é suficiente para a salvação, tanto dos judeus quanto do grego. Os gentios estavam tornando maioria nessa comunidade, né?
era uma das primeiras igrejas gentílicas, ou seja, o gentil estava crescendo, porque esse era o propósito da salvação, a todos aqueles que creem. Deus não tem dois povos, Deus só tem um, né? Gentil, judeu, livres, servos, okay? Macho e fêmea, né? Paulo vai dizer, Deus só tem um povo, então sempre foi esse o propósito. Só que acontece, os mestres estavam querendo que os gentios seguissem as práticas judaicas, né? Só que a prática judaica serviram para aquela época, não para a época que foi escrita essa carta, ou para a época de hoje também. E nada mais é do que as tradições também, né? As tradições vai levantando barreiras, levantando muro. E Jesus ele veio para derrubar os muros, derrubar as barreiras, né? Porque a salvação nunca será um ato do ser humano, sempre de Deus. No pacote da salvação, nós temos o quê? Né? A justificação, não é um ato nosso, né? 100% de Deus. O processo da regeneração, né? Que é a salvação, que é a mudança de comportamento, o processo, né? De limpeza espiritual. Nós temos a santificação, que não é um ato, mas é um processo. Somos santificados todos os dias. E não há nada que possamos fazer para alcançar essa graça de Deus. No versículo 11, Paulo vai dizer, do capítulo 1 de Gálatas, tá, irmãos? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Ou seja, evangelho não é um conceito moral, né? Não é uma prática religiosa, né? Não é uma conduta ética. O evangelho não é um conselho, né? Conselho você pode ajudar e melhorar a vida de alguém, mas evangelho não é isso. Sistema filosófico, você tem o budismo, né? Assistiu aí, o código moral, o islamismo, né? Entra como código moral. Mas o evangelho nada mais é do que uma boa notícia daquilo que Deus, através de Jesus, fez por nós. Isso é o evangelho. É o que o anjo disse aos pastores quando guardavam suas ovelhas, né? Ele aparece em um resplendor de luz e diz: não temas, porque eis que eu vos trago nova de grande alegria, né? Que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Senhor. Então isso é o evangelho. Essa palavra boas novas significa isso, uma boa notícia, né? E essa realmente é uma boa notícia, porque estávamos condenados em Adão. Todos nós descendemos de Adão, amém, irmãos? E não existe sangue inocente, ok? Por mais que as pessoas sejam boas, a bondade de ninguém consegue remir pecados, verdade? Por mais que sejamos religiosos, a nossa religiosidade não tem poder de perdoar pecados, né? Nós não temos o poder de nos auto-perdoar. Ou seja, o pecado é sempre contra Deus, né? E toda vez que a gente adiciona ou tira algo de que não está escrito, nós estamos pecando. E Paulo vai dizer que nós estamos seguindo um outro evangelho. Você vê que é muito sutil, né? Uma coisa minha que a gente acrescenta ou tira, a gente está seguindo um evangelho que a gente mesmo cria. E o evangelho não foi criado pelos homens, foi criado por Deus. Ou seja, o evangelho é o próprio Jesus encarnado, né? Então o evangelho não é um conceito, é uma pessoa. Jesus é o próprio evangelho encarnado, né? Quando Jesus lia a palavra, era a palavra lendo a palavra física lendo a palavra viva. Porque não há nada que possa tirar vida a não ser o evangelho, né? A psicologia nos ajuda, ok? Melhora a vida, mas não muda a vida de ninguém, né? Os medicamentos medicam, remediam a dor, mas também, né? Porque o pecado ele tem relação com arrependimento, não com medicamento, né? Já as doenças têm relação com medicamento, né? Então o grande problema do ser humano não será nunca o câncer, porque
Porque o câncer ele te mata nessa vida, mas o pecado tira a sua vida aqui e te leva para o inferno. Então o grande problema nosso, né, é não servirmos a Deus da forma que está escrito. Porque toda vez que servimos da forma que não está escrito, estamos servindo um outro evangelho. Evangelho não é uma construção humana, né, mas é uma construção divina. Porque não provém do homem. Ou seja, o homem não é o autor do evangelho. Ok, irmãos? Estão entendendo? O homem é apenas a caneta que escreve uma história que não é dele, né? É como se fosse um carteiro entregando carta. Ele é o autor da carta? Não, ele é apenas o entregador, né? Da mesma forma o evangelho. Paulo não está escrevendo algo que da mente dele, né? A palavra vai dizer que toda palavra inspirada, né? Inspirada. E não foi dada de particular interpretação, né? Os homens apenas foram veículos, instrumentos que receberam a palavra que não era deles e escreveram, para que nós tivéssemos acesso a tudo. Isto é o evangelho. Tudo que é humano é corrompível, né? Porque se nós somos corruptos, tudo que provém do corrupto tem o que? A corrupção também, né? Observa que o ser humano é um ser imperfeito, né? Logo, tudo que ele faz tem a assinatura dele de perfeição, né, irmãos? Ninguém constrói nada para ser eterno. Tudo que nós construímos tem um prazo de validade, né? Porque essa é a nossa natureza. O ser humano, somos a imagem e semelhança de Deus, ok? Mas a imagem e semelhança de Deus corrompidos pelo pecado, né? O pecado corrompeu. Por isso que hoje temos a Deus apenas como um espelho, né? Ou seja, conhecemos em parte, mas um dia o conheceremos, como dele nós somos conhecidos também. E o evangelho, ele é o poder de Deus em ação através das palavras de Jesus, né? Tudo que Jesus fala é o evangelho. Imagina Jesus ali no poço da mulher samaritana. Aquilo é o próprio evangelho, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você lhe pediria, eu te daria água viva, que jorraria em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Você nunca mais teria sede. Percebe, irmão, o poder do evangelho? A mulher não queria nem saber da água do poço, porque ela tinha a água da vida encarnada na pessoa de Cristo. Já para Nicodemos, né? Jesus o que diz para ele? Vos é necessário nascer de novo. Por quê? Porque a mulher não era condenada pelos pecados que cometiam, né? Embora tivesse 5 maridos. A mulher era a pior pessoa daquela época, né? Nem nome tinha. Observa, a mulher samaritana não tinha nome. Era desprezível. E aí você tem um homem chamado Nicodemos, né? Imagina, mestre da lei, conhecedor das escrituras, guardador da lei, descendente de Abraão, né? E o que Jesus disse para ele? Vos é necessário nascer de novo. Ou seja, os dois perante Cristo estavam no mesmo pé de igualdade. Um não era melhor porque, né, não pecava, porque guardava os mandamentos, porque era religioso. A outra não era pior também porque cometia os seus pecados. Perante Deus, os dois estavam condenados. Isso é o evangelho. Ele veio para a mulher samaritana, né, e para o Nicodemos também. E Deus está com os dois deixando nesse pé de igualdade. Não tem distinção nenhuma entre os dois. Não tem diferença. Os dois carecem da salvação. Só que Nicodemos não reconheceu que estava perdido. Por quê? Porque a religiosidade ela traz esse conceito que nós somos salvos, né? Porque nós congregamos, né? Participamos do culto. E esse não é o conceito de salvação aqui. Ninguém é salvo porque pratica, porque vai ao culto, né? Ok, irmãos? Alguém pode dizer, mas eu sou um pecador, não mereço salvação. Mas salvação é para o pecador, né? Porque aqueles que se sentem enfermos procuram os médicos. Jesus fala que, né, eles não precisam de médicos.
Ou seja, os que não reconhecem que estão enfermos, não precisa de salvação, porque ele não reconhece. Então, se a gente reconhece que somos pecadores, logo a salvação irá fazer sentido em nossas vidas. E Jesus coloca ali Nicodemos e a mulher samaritana no mesmo nível. Isso é o Evangelho. Ele não divide, não cria barreiras, ele coloca todos no mesmo patamar. Todos são descendentes de Adão, estão caídos da graça de Deus, né? Isto é o Evangelho. E outra que a lei de Moisés, irmão, não tinha o que? O cunho salvífico, né? Não tinha o poder de salvação, ela apenas apontava o nosso pecado e nos condenava. As obras que nós fazemos também não têm poder de salvação, né? A obra não tem o poder de remissão, apenas o sangue de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, o Evangelho também não é uma programação para as pessoas virem à igreja, né? Às vezes a gente confunde, né, irmãos? Amém? A gente quer levar pessoas à igreja, mas a gente esquece que as pessoas têm que ser levadas a Cristo primeiro, né? Depois à igreja. É o que nós aprendemos aqui. A melhor forma de evangelizar é se explicando o Cristo para a pessoa. Depois se traz a pessoa à igreja, né? Então o Evangelho não é você convidar pessoas a Cristo. A igreja, né? Mas você trazer a pessoa a Cristo. Ok? Porque Deus, ele sempre usa o Evangelho, a proclamação do Evangelho, para trazer pessoas ao arrependimento. Ou seja, toda vez que você proclama o Evangelho, Deus usa a palavra que é dele para gerar o arrependimento no coração do ouvinte. Isso é o Evangelho. Porque você pode falar da sua vida, a sua vida não tem poder de mudar a vida de ninguém. Mas se nós falarmos a vida de Cristo, então gerar vida na vida de alguém. Porque somente Ele tem vida em si mesmo, né? Nós não temos vida em si mesmo, somente Cristo. Então, toda vez que nós proclamamos o Evangelho, Deus usa essa palavra para gerar arrependimento no coração do ouvinte. Até porque não temos o poder de salvar ninguém, apenas de lançar sementes. E quem vira a chave é o Espírito Santo. E as pessoas, irmãos, são apenas instrumentos na mão de Deus, né? Somente instrumentos, né? Ou seja, o que importa não são pessoas, é a pregação, né? Mais importante do que o pregador. Ou seja, a mensagem mais importante do que o mensageiro. O mensageiro pouco importa. Só que infelizmente se valoriza mais o pregador do que a pregação, né? E é isso que está acontecendo nesse contexto. Você imagina se o pastor Luiz Fernando estivesse agora dando essa aula. Você acha que teria alguma cadeira vazia aqui? Não. Por quê? Porque se valoriza mais o pregador do que a mensagem. Ou seja, o mesmo problema de Gálatas também se repete, se replica nos nossos dias. E toda pregação deve sempre conduzir as pessoas a Cristo, né? Não a igreja, a religião, porque não tem poder de salvação. Então sempre a Cristo. Porque a base do Evangelho é o que? A morte e a ressurreição de Jesus. Toda a obra de Cristo é o Evangelho. E observa que uma grande parte das igrejas que não pregam o Evangelho prega o Velho Testamento, né? Praticando as mesmas coisas que os Gálatas praticavam, trazendo a aliança, a velha aliança para a nova aliança, trazendo os conceitos judaicos para a graça, né? Ou seja, a nossa aliança ela foi dada no Calvário pelo sangue, não foi no Monte Sinai, como foi dado a Moisés nos 10 mandamentos. Ou seja, o nosso culto ele vem das sinagogas, né? Alguém canta, o outro prega, o outro louva, o outro ora. Ela não vem lá do templo de Jerusalém.
onde sacrificava os animais, tocava, né, você fala. Ok, irmãos? Temos a Arca da Aliança. Porque esse não é o propósito. O propósito ficou para aquela época. E o propósito sempre vai ser esse: a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Porque Jesus não morreu por uma religião, por uma filosofia de vida, por um conceito humano. Ele morreu para pagar a nossa dívida perante Deus e pudéssemos ter acesso a Ele novamente. É o conceito de religião, religar, só religar o que foi desligado. Então, ou seja, o primeiro passo sempre será de Deus, né? A gente aceita Jesus porque Ele nos aceitou primeiro, senão nem aqui estaremos. Então Jesus, Ele vira o rosto para você, depois te atrai e você chega-se a Ele, né? Porque se não fosse Deus que desse o primeiro passo, pelos nossos pecados, sempre estaríamos longe de Deus. Versículo 12: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo aqui está evidenciando que ele recebeu o Evangelho direto de Jesus Cristo. Ele está evidenciando aqui o seu apostolado, né? Como nós aprendemos também. E o apostolado, ele é enviado por Cristo, né? Representante de Cristo. E ele tinha que ter visto Jesus em vida, né? A sua morte e a sua ressurreição. Paulo viu Jesus ressurreto e teve o Evangelho direto de Jesus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 12. Ou seja, o apostolado de Paulo tem o mesmo peso de Pedro, né? De João, de André, de Bartolomeu, de Judas. Amém, irmãos? É o mesmo peso, né? E quando que Paulo recebe o Evangelho? Né? Ele fala que recebe. Nós entendemos que lá no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Onde Jesus vem no resplendor de luz e fala: Saulo, porque me persegues? E ali Jesus se revela a ele de uma forma gloriosa. E Paulo não precisou ser evangelizado por Pedro, né? Por Tiago, por João. Não precisou passar pelo discipulado da quarta do saber. Ok, irmãos? Por quê? Porque esse era o método, e até hoje é assim. Você precisa receber de alguém o Evangelho. Mas com Paulo foi diferente, não foi a regra, foi a exceção, né? Jesus aparece para ele ressuscitado e o convoca para apóstolo. Ou seja, não foi Ananias, né, que evangelizou Paulo. Não foi Barnabé que evangelizou. Foi o próprio Cristo. Como no dia de hoje, né? Jesus também, existem relatos que ele aparece para pessoas em países de perseguição, né? Onde o Evangelho não tem acesso. Jesus vai e se revela a eles também. Não na mesma proporção de Paulo, né? Mas essa não é a regra, é a exceção. E o Evangelho, qual é a regra? Que nós precisamos receber de alguém, né? É o que está escrito lá em Mateus 28, 19: e de fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, indo fazendo, esse é o termo aqui desse versículo, indo fazendo discípulo. Faz discípulo no trabalho, né? Na sua casa, na escola, onde você está, você é um discípulo de Cristo, porque Cristo foi formado em nós. Logo temos que transparecer Cristo na vida das outras pessoas também. E o importante não é somente o ir, mas é fazer discípulo. Então você recebe não para você, você recebe para compartilhar o Evangelho com outra pessoa. Porque uma evidência da salvação é você querer que os outros se salvem também, né? A gente não somos acumuladores, né? Somos canais de bênção na vida de alguém. Ou seja, ir de fazer discípulo de todas as nações. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então você recebe o Evangelho.
A fé vem pelo ouvir, não é ouvir a palavra de alguém ou do pregador. Também não, a palavra de Deus. Se ele estiver pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo irá, né, se responsabilizar, porque foi ele que é o autor dessa palavra, e vai gerar vida na vida dos ouvintes. Amém, irmãos? Amém. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra que nós recebemos. E aquilo que é recebido, irmão, não é cobrado, né? Então a gente deve sempre ficar atento, sabe? Pessoas que cobram para pregar o Evangelho, né? Não estou dizendo que é herético, amém? Apenas uma observação. Pessoas que pregam, outros fazem campanha, né? Com valores exorbitantes. Isso não é Evangelho, ok? Campanha e se deposita tanto que você vai receber a bênção, né, irmãos? Quem não quer receber a bênção? Verdade? Mas não dessa forma. Imagina Jesus pregando para o jovem rico, né? E ele querendo herdar a salvação. O que Jesus fala para ele? Segue os mandamentos, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Imagina se fosse hoje, né? Você vende tudo e traga aqui no altar do sacrifício. A fogueira santa de Israel. Nós devemos ter cuidado com o falso evangelho, né? Você já pensou se surgisse aqui outros professores depois, né? A gente aqui ensinasse que Cristo salva, mas você tem que acrescentar alguma coisa. O Rupereta pregou o tempo todo estava correto, mas ele esqueceu desse ponto aqui. Imaginaram? Foi o que aconteceu aqui. Ou seja, Jesus salva, mas devemos fazer a nossa parte. Ou seja, o ato da salvação é exclusivo de Deus. Não podemos fazer nada. Porque se fizermos algo para alcançar a salvação, você anula o sacrifício de Cristo, né? Ele não precisaria ter morrido, se nós temos o poder de se salvar. Então isso não seria evangelho. E os membros também são responsáveis pela fé que professam, né? Paulo está combatendo aqui o falso ensino dos mestres. Mas eles tinham sido evangelizados por Paulo também. Eles sabiam o verdadeiro evangelho. Estavam se deixando levar pelo falso evangelho. Percebe que o evangelho é sutil também. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser enganado também. E nós somos responsáveis pela fé que nós professamos. Porque eles poderiam muito bem ter rejeitado o falso ensino, né, irmãos? Paulo não precisa ter escrito essa carta aqui aos Gálatas. Mas eles estavam sendo influenciados por essa doutrina maligna que comprometia a natureza do evangelho. E Paulo se surpreende, né? Mas tão depressa, né? Foi tão rápido. Ou seja, não aprenderam nada, né? Daquilo que eu ensinei. Foi tão rápido. E o grande problema é que eles não estavam deixando de crer, né? Eles criam, irmão. Jesus salva somente pela graça, somente pela fé. Então não era problema eles crerem. O problema era o quê? Era o mais. Agregar. É agregar. Ou seja, Cristo não era suficiente para a salvação. E é melhor ser ateu do que crer no Cristo falso. Porque o ateu você consegue evangelizar, né? Se ele deixar. Agora, você desconverter alguém que acredita no Cristo falso é difícil. E é o que estava acontecendo aqui. Eles criam tudo que Paulo falava. O problema é que os judaizantes viam e ensinavam que não era suficiente. Você tinha que guardar a circuncisão. Tem que guardar a dieta religiosa, o calendário judaico. Imagina, irmão, né? Isso não era evangelho, percebe? Isso era lei. Então a lei foi paga lá no sacrifício da cruz. Ali Jesus crucificou a lei juntamente com ele. E a lei mata, né? E a lei matou Jesus também. A lei levou ele para a cruz. Nossos pecados também o levou. Ou seja, ele não morreu porque Pilatos, lembra aquela ideia? Pilatos não crucificou ele. Nem Judas. Não, são nossos pecados.
não isentando a responsabilidade daqueles homens. E quando você conhece o verdadeiro evangelho, fica difícil você crer no falso, né? Se alguém pegar uma nota de R$6 aqui, é difícil ou fácil de identificar que é falso? E uma nota de 100? Percebe? A de R$6 é fácil, né? Porque todos sabemos que não existe nota de 6, né? Ou de 3. E uma nota de 100? É difícil. Eu mesmo ser enganado fácil. Faz tempo que eu não pego uma nota de 100. Tem costume. Ele enganado. Percebe como que é sutil? Ou seja, o falso ele é semelhante ao verdadeiro. É muito parecido. O diabo sabe trabalhar e trabalha muito bem. Ele faz você cair da graça estando dentro da graça. Ele faz você sair de Cristo estando na congregação. É igual o Henrique Cristo, né? A gente sabe que é falso. Mas tem muita gente que acredita. O livro do Espiritismo, por exemplo, a cabeceira, o livro de cabeceira, de doutrina deles. Olha o tema que tem. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o tema, o nome de Evangelho, percebe? Se falar isso aqui para qualquer pessoa que não professa a fé cristã, ele acha que isso aqui é o Evangelho também. Né? Porque tem esse termo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita gente que está na igreja, né, cristã, e fazem parte do Espiritismo. Percebe, irmãos? Confusão, né? Pessoas que seguem aqui, depois já para o candomblé. Você vê aqui, né? Essa ideia de Gálatas, ela persiste até hoje também. É diferente de Gálatas. Esses pregadores não estavam anulando a pregação de Paulo, né? Totalmente. Ou seja, a salvação era pela fé, somente por Cristo. O problema é que faltava o que? A circuncisão, né? Tinha que abster-se de carne sufocada. Isso era para a velha aliança, não era para a nova. É a ideia de colocar ou acrescentar, né? Você tira ou coloca alguma coisa. Isso não é evangelho, bem, irmão? Ou seja, Cristo mais banho de arruda é evangelho? Você precisa de Cristo, mas tem que ter banho de arruda ali. O Cristo mais o sal grosso é evangelho? Não é evangelho. Cristo mais a rosa, né? A igreja católica tem os livros canônicos e os não canônicos, né? Observa, luterano, as escrituras, né? Livros não inspirados. Testemunha de Jeová, por exemplo. Olha só como é sutil. Capítulo 1 da Bíblia da Testemunha de Jeová, que fala aqui, né? No princípio que era o Verbo era Deus. Esse termo era Deus, eles colocam no princípio era o Verbo era um Deus menor, letra minúscula. E não era Deus, ele coloca era um Deus. Ele coloca Jesus como ser criado. Jesus não é Deus para os testemunhos de Jeová. Ele é um ser criado. Observa a sutileza? Literal das Escrituras tratam Jesus como um ser criado. Se ele é criado, não tem poder de salvação. A regra de fé da Igreja Católica no Catecismo, eles tiram o segundo mandamento: não se prostrarás à imagem de escultura. Isso eles tiraram da doutrina do catolicismo, no catequese, né? Que é a doutrina de fé. Observa? Paulo disse, irmão, que ele recebeu por revelação, né? Ou seja, ninguém pregou para Paulo, né? Qual que é o método? Você prega para a pessoa,
né? Você mostra a enfermidade e depois aponta para o remédio, para a vacina, né? E aí Jesus vem, quando Ele quer, Ele salva. E esse é o protocolo. Mas Paulo não passou por isso. Paulo foi diferente. Jesus se revela pessoalmente a ele, né? Interessante que aí o Espírito Santo ele vai conectando todo o Velho Testamento na mente de Paulo. Você imagina Deus trabalhando na mente de Paulo. Ele escreve, né, das 13 cartas, nós não encontramos nenhuma parte das Escrituras, né? Uma grande parte da escrita de Paulo. Ele vai dizer que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Observe, mas pega toda a lei e fala que a lei nada mais era do que um tutor, né? Um professor, o aio, para nos conduzir a Cristo, ou seja, essa era a função da lei. E vai dizer que todos morrem em Adão, mas em Cristo todos seremos vivificados. Percebe? Quem revelou isso para Paulo? Que todos morrem em Adão, mas em Cristo seremos vivificados, né? O próprio Deus que se revela a ele, o próprio Jesus, né? Revela para Paulo todo o Velho Testamento. 1 Timóteo 2,14. Paulo vai dizer: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ele está dizendo que Adão pecou consciente, né? Quem foi enganado aqui foi a Eva, não foi Adão. Paulo, quem que foi que revelou isso aqui para Paulo, né? É o que ele está dizendo. Ele não recebeu de ninguém, mas por revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus revelou isso aqui para ele. Interessante que essa ideia de Adão pecar consciente, né, não existe inocente, todos pecam consciente. Que nós somos Adão, ele é o nosso representante de raça. Então tudo que ele fez, nós no lugar dele faríamos a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Consciente. Ninguém é inocente, não existe sangue inocente, né? A Sofia, minha filha, é criança, mas ela é temperamental, né? Daqui a pouco ela vai mentir, porque faz parte da natureza dela. Então ela não é inocente por não ter consciência do pecado, porque o pecado não se trata apenas de consciência, trata-se da natureza, né? De quem nós somos. Então nós somos pecadores, como diz Davi, né? Em pecado eu nasci, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, ninguém isenta-se dessa regra. Perante esta regra, todos estamos debaixo da ira de Deus. Então, se não for a graça salvadora de Cristo, todos seríamos condenados. Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, se eu pecar, tipo, não vou para o inferno, né, irmãos? Percebe a ideia, mais ou menos? Tem muita gente que acha que eu vou pecar, vou para o inferno. Não, não vai para o inferno. Não existe mais condenação. Agora, viver na prática do pecado, né, vai ser condenado, porque não tem como jorrar duas águas da mesma fonte, né? Mas você percebe? Quem foi que revelou isso para Paulo? O Espírito Santo. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Espírito Santo fez ele entender que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nem a salvação e nem a fé que há em nós provém de nós mesmos, mas de Deus, né? Ou seja, nem a salvação e nem a fé, ela provém da natureza humana, mas de Deus. Ou seja, mas a salvação é pela fé, eu não preciso observar os costumes judaicos, né? Por quê? Porque é pela fé. Não precisa mais de ritual judaico, como a igreja estava fazendo. Se a salvação agora é pela fé, não precisa mais de circuncidar ninguém. É isso que ele está dizendo. A salvação é pela fé, não precisa circuncidar para chegar-se a Cristo, ou ser introduzido, né, no cristianismo. Porque o que identificava o judeu, né, eram essas liturgias, né? Vestimenta, as festas, a dieta religiosa, a circuncisão, isso era o que identificava como judeu. Agora Jesus está pegando os dois povos e unificando em um só.
Não tem mais judeu e nem gentil, é um povo só. Porque o sangue dele morre para os dois. Jesus vai dizer a Pedro, né? Quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele fala o quê? Não torne imundo o que Deus purificou. Ok, irmãos? Então, você pode comer carne sufocada, você pode comer carne de porco, né? Porque Deus purificou. Jesus está dizendo aqui que purificou, né? Não torne imundo o que Deus purificou. Ou seja, guardar o sábado, né? Precisa guardar o sábado, embora não condene ninguém guardar o sábado, né, irmão? Mas o sábado foi feito, né, para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus vai dizer que Ele é Senhor do sábado, né? Não precisamos mais do que da Arca da Aliança, porque nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo em nós, né? Então a representação aqui era do próprio Deus, a presença, né? Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Observe, na época de Jesus, Jesus estava com eles, não dentro deles, né? Agora nós temos o privilégio de ter Jesus dentro, através do Espírito Santo. E tudo isso serviu para aquela época, né? Tinha um propósito naquela época. Era benéfico naquela época. Mas no dia de hoje é maléfico. É um peso e implica na salvação. Porque quando Jesus vem, Ele morre e ressuscita, tudo isso perde a sua utilidade. Perdeu-se a sua eficiência, não tem mais valor, né? E esses falsos mestres, eles eram judeus também, né? Eles seguiam essa cultura desde o seu nascimento, né? Então eles citavam-se a Cristo, só que não queriam abster-se dessas práticas judaicas. Então eles queriam introduzir a lei na nova aliança. E não combinava, não dava para vestir a roupa, né, do velho no novo. A ideia do vinho novo, os óleos velhos. Porque você rompe, você perde a sua característica inicial. Ou seja, a nossa circuncisão hoje é no coração, né, que Paulo vai dizer. Efésios 2, 13 e 14, ele vai dizer, Paulo, que Deus uniu em Cristo dois povos, derrubando a barreira da lei. Né? Que Jesus ele derruba a barreira da lei dos dois povos, né? E unifica os dois. É isso que ele está dizendo em Efésios 2, 13 e 14. Né? O mesmo Espírito Santo que batiza lá no Pentecostes, você vai observar que ele vai lá e batiza na casa de Cornélio também, né? Isso é o Evangelho. Não existe barreira, não existe divisão. E Jesus veio para o quê? Derrubar as tradições. Essas barreiras que as religiões vão levantando ao longo, né, dos séculos. Ou seja, nós não somos salvos porque vamos à igreja. Nós vamos à igreja porque nós somos salvos. Porque a igreja não tem poder de salvação, não tem poder de remir pecado de ninguém. Ou seja, nós precisamos amarrar demônios também, né? Demônio não se amarra, demônio se expulsa. Observe, irmão, essa é a doutrina, né, de expulsar demônio. É uma doutrina cristã também, de ficar interrogando os demônios, né? Interessante que ninguém amarra o demônio da prosperidade, né? Alguém já viu? Prosperidade ninguém amarra, né? Entrevistar bastante. E um dos aspectos da igreja, do evangelho verdadeiro, é justamente esse, né? Tudo que nós precisamos a respeito da fé, a respeito de quem é Deus, dos nossos pecados, quem é Cristo, está nas Escrituras, revelado. Então, a revelação de Deus para nós hoje é a Escritura. Oração pelos mortos está revelado? Sim ou não? Não. Então não é Evangelho. A ascensão de Maria está revelada nas Escrituras? Não. Imaculação de Maria? Também não. Ok? Por que não?
culto de libertação, sabe, irmãos? Né? As igrejas vão levantando barreiras. Maria não pode ser imaculada por quê? Porque ela é descendente de Adão. Então ela carrega no seu DNA o sangue da maldição de Adão. Ela é tão pecadora quanto nós. Ok? Eles entendem que Jesus ele não tem pecado, por quê? Porque Maria é imaculada. Então Maria não tem pecado, Jesus não tem pecado. Simples assim, né? Mas Maria tem pecado também, que é descendente de Adão. Por isso que ela morreu. Se ela não tivesse pecado, estaria viva até hoje. Né? Porque é uma evidência que somos pecadores é que nós morremos. Porque o salário do pecado é a morte. Quebra de maldição, né? Jesus ele quebra toda a maldição na cruz. E nós já somos libertos pela palavra de Deus. Né? Você imagina uma pessoa que passa vários anos, irmão, fazendo romaria, né? Subindo escada de joelho. Pessoas que acreditam na reencarnação, fazendo procissões. Outro dia eu vi, né? Pessoas carregando o santo nas costas, fazendo procissão a Maria, né? Isso é evangelho? Não. Por quê? Porque não está revelado. Né? Essa ideia também é aquelas campanhas, né? 12 dias para 12 meses do ano, né? Está revelado? Não. Colocar Deus na parede não está revelado. Porque Ele é o Senhor, nós somos o quê? O servo. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós não somos senhores de nós mesmos. Você imagina, né? No caso aqui, se eu não me falha de memória, os franceses, eles adoraram o sangue forte. Alguém ouviu falar? 700 anos fazendo romarias, procissões, petições, idolatrando o sangue forte. Sabe o que ele foi? Um cachorro. Imagina, irmão, 700 anos adorando um cachorro. Só não o canonizaram porque a Igreja Católica não canoniza animais. Senão estaria até hoje sendo idolatrado. Sangue forte, se não quiserem procurar depois. Em Lucas 5, 39, Jesus vai dizer que ninguém tendo bebido o vinho velho quer logo um novo, porque diz melhor é o velho. Então, assim, a religião, infelizmente, ela traz esse conceito. Tipo assim, o vinho velho, né, só toma tanto que quando vem um novo ela rejeita. Porque ela diz aqui, o melhor é o vinho velho. 5,39 de Lucas. Que é a ideia a parábola do vinho novo, das vestes, né, no finalzinho. Ele fala, ninguém tendo bebido o vinho velho quer logo um novo, porque diz melhor é o velho. E é isso que está acontecendo aqui também, livro de Gálatas. As pessoas tinham dificuldade, né, de ser salvo por Jesus. Tinham dificuldade, né? Ou seja, o sangue dele não é suficiente, eu preciso dele mais as leis judaicas, né, mosaicas. É isso que estava acontecendo. Você imagina você pregar ou evangelizar alguém que segue, né, segue essas procissões aqui para ser salvo. Bastante, né? Então não é fácil não, ok, irmãos? Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Observa que Paulo era um perseguidor da igreja, né, de Jerusalém, da igreja de Deus. Ele vai dizer que ele pegava homens e mulheres, arrastava à prisão, fazia o que? Os blasfemar contra Cristo. Né? Ele faz uma grande perseguição à igreja de Deus. Versículo 14. E na minha nação excedia muito em judaísmo, a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo guardava mais a lei do que esses homens aqui, estavam judaizando a fé, né? Porque ele fala, a minha lei excedia a todos eles. Ou seja, ele era judeu, da tribo de Benjamim, se considerava o 8º dia, né? O perito da lei, Paulo era perito da lei. Então ele excedia a todos da sua época, inclusive para os que ele está escrevendo essa carta também. E Paulo aqui ele tinha autoridade para falar sobre a lei, por quê? Porque ele era o consultor da lei, né?
e autoridade de falar da graça, porque o próprio Cristo revelou para ele o que era graça. E ter zelo pela tradição é sempre um problema, porque a tradição faz matar em nome de Deus. É o que Paulo fazia, achando que estava certo. E esse é o problema, né? Ser servo ou servir é uma tradição. Percebe como é sutil, irmão? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba servindo o pastor, uma religião, uma igreja, uma denominação, né? Que tem gente que é atraída a Cristo sem conhecer a Cristo. Percebe o perigo? Está a vida toda numa igreja e nunca serviu o Cristo verdadeiro, né? Um falso evangelho. Ou seja, acaba se engessando, né? Que a tradição ela engessa a gente, né? Ela não tem poder de mudar a vida de ninguém, mas vai engessando. Paulo vai dizer também no versículo 19: eu não vi nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus de sangue, que escreve o livro de Tiago, né? Lá em 1 Coríntios 15, 7, fala que depois da ressurreição, né? Ele entra também no grupo ali dos apóstolos. Mas durante a vida, nenhum dos seus irmãos criam nele. Mas depois da ressurreição, esse irmão de Jesus também entra como um dos apóstolos. Não estão entendendo bem? Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já os perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ok, irmãos? Vocês observam aí a sutileza, né, do Evangelho? Ou seja, o Evangelho não é algo que foi criado pelo homem, né? Foi criado por Deus e dado ao homem. É o conceito de pastor também. O pastor não é dono da igreja, né? Deus não deu a igreja ao pastor, ele dá o pastor à igreja, né? Porque a igreja é sempre de Deus, nunca do homem. Ok, irmãos? O Evangelho ele é um organismo vivo, né? Não uma organização. Não tem CNPJ, né? Não tem conta de luz. É o próprio Cristo encarnado em ação, através da palavra proclamada de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, né, irmãos, a sempre estarmos nos esforçando para ficarmos firmes no verdadeiro Evangelho. Porque o falso Evangelho também existe nos nossos dias, como nós já dissemos, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser um dos Gálatas também, influenciado pela falsa doutrina, né? Que é a ideia de colocar alguma coisa ou tirar também, né?